Você crê verdadeiramente no que Deus diz a teu respeito? Aleluia. Você crê verdadeiramente naquilo que Deus já falou com você a teu respeito? Quando a pastora pediu para que eu dirigisse o culto hoje, na hora, imediatamente, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar de algo que Ele começou a falar comigo ontem, no devocional na madrugada. E é muito forte, pesado, até difícil. E eu quero compartilhar com você, porque o Senhor sabe exatamente o que cada um de nós está precisando nesse dia. E cheguei aqui ainda perguntando ao Senhor: Senhor, é isso mesmo? Aquilo que o Senhor começou a ministrar em mim ontem, é isso mesmo que o Senhor quer que eu compartilhe como reflexão para a tua igreja? E então as meninas começam a louvar. E cada louvor vinha exatamente ao encontro daquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa reflexão. Você pode se sentar um instantinho aí? Abra sua Bíblia, lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 10. Jeremias, capítulo 4. Jeremias, capítulo 1, dos versículos 4 ao 10. Jeremias 1, do 4 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor me deu esta mensagem: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Ontem no devocional, antes de iniciar o devocional, eu comecei a fazer uma oração. E de repente eu me peguei orando algo que eu nunca tinha orado até então. E aí o Senhor começou a colocar algumas palavras na minha boca, porque a palavra de Deus nos ensina que nós não recebemos o que pedimos, porque não sabemos pedir como convém. Ou seja, nem orar nós sabemos. E hoje, mais uma vez, no devocional da manhã, o Senhor me trouxe mais uma vez essa palavra. E a palavra é: crentes mutilados. Você sabe o que é ser mutilado? É arrancar de você um pedaço. Amputado, mutilado, é isso. E quando o Senhor começou a ministrar crente mutilado, eu me peguei fazendo a seguinte oração: Senhor, não me permita que eu me mutile para me encaixar onde o Senhor não me criou para estar. E nesse momento então o Senhor foi falando comigo na seguinte questão: vamos imaginar o reino de Deus como um grande quebra-cabeça. Sabe aquele quebra-cabeça lá das crianças que você encaixa as pecinhas? E aí o Espírito Santo trouxe assim ao meu espírito: eu e você, cada um de nós, somos uma peça desse quebra-cabeça. Só que o que acontece? Nós queremos nos encaixar onde nos convém. E se você já montou quebra-cabeça, você sabe que quando você pega uma peça, você não consegue encaixar ela em outro lugar. Ainda que você conseguir, a imagem que vai ser formada desse quebra-cabeça, ela vai estar distorcida. E aí o Espírito Santo continuou
comigo, o meu povo tem se mutilado para se encaixar onde eu não chamei para estar. E quais são as consequências disso? Nós vemos pessoas que estão servindo em ministério sendo arrasadas, destruídas, machucadas, porque não estão onde o Senhor chamou para estar. Nós vemos pessoas em profissões sofrendo horrores, entrando em depressão, à beira da morte, porque em algum momento se mutilou para encaixar onde o Senhor não chamou para estar. Nós vemos pessoas em namoro sofrendo horrores, sendo destruída, porque está se adequando, está se mutilando para se encaixar na parte do quebra-cabeça onde o Senhor não chamou para estar. E como foi dito aqui, se Deus falou, irá se cumprir. Se Deus te chamou, Ele te sustenta. Como nós acabamos de ler nessa palavra, aquele que te chamou, você não precisa temer. Ainda que quando o chamado de Deus vem para a nossa vida, nossa primeira sensação primeira resposta, não dou conta, não é para mim, não consigo, tenho medo, não posso. Só que o Senhor falou muito claro comigo: não tenha medo, porque onde eu te colocar, onde eu te chamar para estar, a peça do quebra-cabeça que eu formei em você, eu sou Deus para te sustentar até o final. Então hoje eu quero convidar você a buscar do Espírito Santo de Deus qual peça do quebra-cabeça você é. Se você é aquela lá do cantinho de cima ou de baixo, se você é do meio ou de uma das outras partes, e se você está perfeitamente, devidamente encaixado onde o Senhor te chamou para estar. Ou se você tem sido um crente mutilado, um crente que engoliu o propósito de Deus para a tua vida, preferiu ir para outro lugar, porque não se sentia capaz de estar onde Deus te chamou para estar. Se você está se sentindo assim, esse é o momento. Deus te criou para um propósito. Você só vai ser plenamente feliz, plenamente realizado, quando você estiver cumprindo o propósito de Deus para a tua vida. Não estou aqui dizendo, e não ousaria dizer, que quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus, nós não enfrentaremos problemas. Não é isso. E seria uma grande mentira, porque a própria palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que eu quero dizer para você, muitas vezes nós estamos crentes frustrados, crentes fracassados, porque nós estamos tentando nos moldar a um padrão que Deus não nos criou para ser. E pior ainda, às vezes eu me coloco num lugar, eu pego um irmão como referência, eu tento me transformar naquele irmão, eu tento ser como ele, e aí eu me frustro ainda mais. Por quê? Deus não criou réplicas, Deus criou filhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Por muito tempo eu fui uma intercessora frustrada. Por quê? Eu sou bem discreta, bem tranquila, nota-se, né? Até no jeito de falar. E eu, com todo respeito aqui, falo, peguei a irmã Beth como um padrão, o tom de voz da irmã Beth. E queridos, vocês imaginam eu tentando falar como a irmã Beth? E eu falo para ela: te admiro muito. Que coisa linda! E aí eu queria orar como a irmã Beth. E aí eu olhava a sabedoria da pastora, eu queria ter essa sabedoria, eu queria agir dessa maneira. Só que Deus me criou uma peça que não consegue se encaixar no local em que a Beth como peça, ou a pastora como peça se encaixa. Aquilo que há em mim, aquilo que há nelas, juntas nós estamos a favor do reino, juntas nós estamos a serviço do reino, mas não que eu vou falar como elas, orar como elas e ser como elas. Lembre-se disso, Deus não criou você para replicar ninguém, Deus criou você para ser do seu jeito, moldado por Ele, à medida que Ele quer te usar. Aleluia. Então não seja você a tentar se encaixar num lugar onde você não foi feito para estar. E então quando eu entendi, elas para mim são referência, e eu falo isso para elas em todo tempo. Não é para puxar saco, porque a Bíblia diz: dá honra a quem tem honra. E elas têm para mim honra, porque elas para mim são mulheres em quem eu me espelho. Só que eu nunca, jamais vou conseguir ser igual a elas. Nunca. E quando eu tentei, eu me frustrei.
Porque eu pensei, se eu não consigo orar como a Beth, se eu não consigo agir como a pastora, para mim não dá, esse ministério não dá. Até que um dia o meu pai disse, você é assim porque eu te fiz assim. Então eu quero lembrar cada um de vocês hoje, seja o ministério que for, seja o trabalho que for, seja o que for que Deus te chamou para fazer, o que te chamou te capacita. Não se mutile para se encaixar onde Deus te colocou. E tem mais, Deus me manda dizer para alguém, não se mutile para se encaixar lá fora nos padrões do mundo, porque no seu círculo de amizade, pessoas agem assim, pessoas fazem desse jeito, mas Deus me manda te dizer, você não foi criado para agir daquele jeito. Você tem que ser a peça diferente naquele quebra-cabeça, para mostrar para aquele povo que existe um Deus que tem o poder de transformar a vida de qualquer um, como um dia transformou a sua. Não se force, não tente se cortar, não tente arrancar nada de você para se enfiar onde Deus não te criou para estar. Aleluia, louvado seja Deus. Curva a vossa cabeça. Aleluia. Pai, perdão. Perdão porque muitas vezes nós temos tentado nos moldar a um padrão humano. Perdão. Perdão porque muitas vezes nós tentamos nos moldar pelo padrão do nosso irmão. E Senhor, nós aprendemos pela Tua palavra, assim como o Senhor disse com Jeremias nessa palavra. Eu te criei antes de te conhecer no ventre da tua mãe. Eu te constituí profeta. Ou seja, o Senhor criou um profeta, então colocou ele no ventre daquela mulher. Jeremias já era profeta antes mesmo de ser gerado. Assim, ó Pai, como cada um de nós aqui foi gerado para um propósito, foi gerado para um chamado, o qual o Senhor designou. Como o próprio Jeremias disse, Deus, mas eu sou só uma criança, eu não sei falar. E então o Senhor responde, não me diga que você é só uma criança, porque eu porei nos teus lábios a minha palavra. Então assim diz o Senhor para nós, Ele vai colocar suas palavras na nossa boca, Ele vai nos ensinar a cantar, Ele vai nos ensinar a tocar, Ele vai nos ensinar a pregar, Ele vai nos ensinar a falar do seu nome, não no padrão que eu quero, mas no padrão que agrada o seu coração, não da minha maneira, mas da maneira que o céu designou, porque foi para isso que eu fui chamado, não da maneira que eu acredito, mas da maneira que o meu Pai vê, da maneira que honra o coração do meu Pai, da maneira que alegra o meu Deus, porque foi para isso que Ele me criou. Então, Pai, em nome de Jesus, cada um de nós aqui, Paizinho querido, como uma pequena peça desse quebra-cabeça, Senhor, meu Deus, que nessa tarde venha o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, Papai, e Deus, aquela pecinha que está desalinhada, aquela pecinha que está fora do lugar, aquela pecinha, Pai, que porventura se mutilou para se encaixar naquele cantinho, Deus, nessa tarde, que o Senhor venha, Papai, consertar, Papai, trabalhar nessa peça, Senhor, manter ela, Deus, no seu propósito original, Papai, porque nós só glorificaremos o Teu nome, cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos designou. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos aqui a nossa vida na palma das Tuas mãos, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Perdão por todas as vezes que nós dissemos, ó Deus, que não podemos. Perdão, Pai, por todas as vezes, ó Deus, que nós Te desobedecemos, Papai, a ponto de nos mutilarmos, Senhor Deus, para encaixar onde o Senhor nos chamou. Perdão, ó Pai, e nós queremos verdadeiramente, Senhor, cumprirmos o propósito para o qual o Senhor nos enviou. Nós queremos, ó Deus, estar no centro da Tua vontade, porque conforme o Senhor trouxe ao coração do nosso pastor, Papai, é o ano de romper, Senhor, é o ano, ó Deus, de sair do conformismo, é o ano, ó Pai, de sair do marasmo, é o ano, ó Pai, de tentar fazer coisas, de sair, ó Deus, de parar, ó Pai, de tentar fazer coisas, Senhor, que não alegra o Teu coração, que não foi aquilo, ó Deus querido, que o Senhor preparou, ainda que onde nós estamos, de repente estamos fazendo com excelência, mas não é isso que o Senhor espera de nós. Então, Pai, que seja o Teu Espírito Santo a ministrar no nosso espírito, onde o Senhor criou cada um de nós para estar. Em nome de Jesus, nos alinha à Tua vontade, nos alinha ao Teu chamado, nos alinha ao Teu propósito. Nós vamos crer, nós vamos obedecer para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.